Bom dia, gente. Hoje nós iremos continuar a explicação do nosso capítulo 3, que fala de genética. Nessa aula 2, nós iremos conhecer um pouco a respeito de Mendel, quem foi Mendel e qual a importância, dele para a genética. Então, primeiramente, quem foi Mendel? Gregor Mendel nasceu em 1822 na Áustria. Desde criança, observava e estudava a reprodução de plantas. Aos 21 anos, entrou para o mosteiro da Ordem dos Agostinianos. Em 1843, tornou-se professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos sobre a reprodução de ervilhas. Depois de vários anos de estudos, Mendel propôs que as características, tais como a cor das flores, é devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, agora conhecidos como genes. Hoje em dia a gente conhece com esse nome, mas na época Mendel não conhecia dessa forma ainda. Seus trabalhos ficaram desconhecidos, no entanto, Mendel criou a base genética moderna e seus trabalhos influenciaram na biologia como um todo. Então, Mendel, ele foi, como a gente viu, um monge austríaco, que depois ele tornou-se professor de ciências naturais, e ele foi o primeiro, cientista, digamos assim, a começar a estudar genética. Então, na época, ele estudava a reprodução das ervilhas. Só que esses conhecimentos dele, que na época eram conhecimentos simples, eles serviram de base para aprofundamentos genéticos como a gente conhece hoje. Como é que foi o trabalho de Mendel? Então, o material escolhido para ele fazer o trabalho de genética dele era a ervilha de cheiro, porque ela tinha um cultivo fácil, um ciclo reprodutivo curto, dando muitas gerações em pouco tempo. Então, ele conseguiu observar, por exemplo, muitos descendentes daquela planta de ervilha, justamente por esse ciclo reprodutivo ele ser bem curto. Então, um grande número de descendentes em cada geração eram gerados. Então, ele poderia observar, por exemplo, cruzar duas plantas, ele tinha um resultado. Aí pegar esses descendentes e fazer o cruzamento para ter outro resultado e assim ele poder acompanhar quais as características genéticas elas permaneciam ou não. Então, com isso ele conseguia determinar que características eram dominantes e que características eram recessivas. Então, Mendel ele postulou duas leis na genética. A gente conhece como primeira e segunda lei de Mendel. Como Mendel explicou o desaparecimento do caráter recessivo, somente sementes rugosas, em F1, e o seu reaparecimento em F2 na proporção 3 dominantes para um recessivo. Então, quando ele fez esse cruzamento, ele teve esses resultados que estão aí relacionados nessa imagem. Então, ele criou algumas hipóteses a respeito da genética. Letra A. Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores herdados, em igual quantidade da mãe e do pai. Isso se aplica a todos os indivíduos, sejam animais ou vegetais. Letra B. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Então, quando esses indivíduos eles vão produzir gametas, esses fatores eles vão se separar, porque esses gametas futuramente eles irão se unir e formar uma célula ovo, Então, para poder ter essa troca de material genético, é necessário essa separação antes da formação dos gametas. Letra C. Se o indivíduo é puro, ou seja, homozigoto, ele produzirá apenas um tipo de gameta. E na letra D, se o indivíduo é híbrido, ou seja, heterozigoto, ele produzirá dois tipos diferentes de gametas. Então, por isso que a gente tem a importância aí de saber por que determinado indivíduo ele é homozigoto ou heterozigoto, porque isso vai influenciar diretamente nessa proporção, nessa troca genética. Nós já vimos, por exemplo, que a reprodução, quando ela é sexuada, que tem troca de gametas, troca de material genético, ela dá uma variabilidade genética maior do que uma reprodução que ela é assexuada, Porque na reprodução assexuada é como se o indivíduo ele gerasse clones de si mesmo, porque não vai ter troca de material genético. Aqui nós temos algumas características que podem ser determinadas como alelo dominante ou alelo recessivo. Então, vocês podem pausar para ler direitinho a imagem, mas só para vocês entenderem bem. Por exemplo, o nariz. Se ele é aquilino, se ele tem uma pequena curvatura, ele é dominante. Significa que a maioria da população vai ter essa característica. Enquanto o nariz reto é recessivo. Se a gente for observar os olhos escuros, é dominante. E o olho azul, ele é recessivo. Vocês percebem que uma pequena quantidade da população vai ter olhos claros e a maior parte vai ter olho escuro? Porque o olho escuro é uma característica dominante, então ela domina uma maior quantidade da população. E assim por todas as outras características, como cor dos cabelos também escura é dominante e o recessivo vai ser cabelo de cor clara. Então, vocês vão aprofundar os conhecimentos de vocês agora, vocês vão responder uma atividade que eu enviei em PDF, não precisa vocês imprimirem, vocês podem responder no caderno. Na semana passada foram questões objetivas, mas nesta semana são questões discursivas,
Então vamos escrever um pouco aí, vocês vão responder e vão enviar para mim no WhatsApp até o dia 15 de maio. Então por hoje era só, bons estudos para vocês.